Você provavelmente já ouviu falar em CAPEX e OPEX, mas você sabe o que eles significam? O impacto que cada um deles causa na empresa? E qual dessas duas modalidades escolher no momento em que você tem que tomar uma decisão entre CAPEX e OPEX? Perguntas como estas é o que eu vou responder aqui hoje nesse vídeo. Então, primeiramente, a gente vai definir o que é CAPEX e o que é OPEX. E CAPEX é representado pelos gastos que nós temos com bens de capital, como por exemplo máquinas, imóveis, veículos e assim por diante. Já o OPEX está relacionado a serviços, como por exemplo aluguéis, mão de obra, serviços contratados, consultorias, materiais de escritórios, bens de baixo valor, entre algumas outras coisas. E aqui a gente pode começar a nossa comparação imaginando a seguinte situação. Eu posso, por exemplo, comprar uma máquina, ou eu posso alugar essa mesma máquina. Ou, para ficar mais simples, para ficar mais fácil, eu posso comprar um imóvel e colocar a sede da minha empresa ali, ou eu posso alugar esse imóvel e colocar a sede da minha empresa lá dentro. Mas qual que seria a vantagem de eu comprar ou eu alugar esse imóvel para colocar a sede do meu negócio lá dentro? E eu quero te mostrar na minha lousa qual é o efeito dessa decisão no nosso fluxo de caixa. E olha só, aqui nós temos um quadro branco, e eu quero desenhar com vocês aqui um gráfico, ou pelo menos algo parecido com um gráfico aqui, Então nós temos duas linhas, representando aqui um gráfico normal, Nessa linha aqui, a linha no eixo, o eixo vertical, vai estar o caixa, o valor, dinheiro. E aqui nós temos o tempo, Isso daqui é o nosso fluxo de caixa, o nosso cash flow, tá bom? Fluxo de caixa. Então, beleza. Aqui no tempo eu vou ter 1, 2, 3, 4. Pode ser ano, pode ser mês, tá? Depende. Como a gente está falando de CAPEX, então vamos colocar isso daqui como se fosse um ano, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante, tá? E aqui eu tenho os valores. Aqui eu vou ter o valor de 1.000, 1.000. Aqui eu vou colocar o valor de 50 mil. E aqui em cima eu vou colocar 100 mil, tá? E aí pode ser 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, Tanto faz. A grandeza é você quem vai definir. Eu vou usar a cor azul para definir o CAPEX, tá bom? Então vamos dizer o seguinte. Nós temos uma compra de imóvel que a gente precisa definir se a gente vai comprar esse imóvel para estabelecer a nossa sede lá dentro ou se a gente vai alugar esse mesmo imóvel e vai pagar o aluguel todo mês para um segundo proprietário, para um terceiro. Se eu comprar este imóvel, eu vou ter aqui, vamos simplificar aqui, um desfalque de 100 mil, tá? Vamos imaginar isso aqui, 100 mil, tá? E aqui eu sou dono do imóvel. Eu gasto 100 mil, e depois eu não vou ter que gastar mais com o CAPEX, Depois eu vou ter que manutenciar, vou ter que manter isso daqui. Vou ter outras despesas, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da propriedade do negócio, tá? Então, aqui eu sou dono do negócio, tá? E a partir daqui eu posso usar o imóvel da forma que eu quiser. E a segunda opção que eu tenho é o OPEX, que eu vou deixar aqui. Tá? Aqui eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Um pouquinho mais de 1.000, colocar 1.500 aqui, tá? E aqui eu vou gastar 1.500, aqui eu vou gastar mais 1.500, aqui mais 1.500, 1.500, tá? Sim. E assim por diante, tá? Se eu fizer um gráfico aqui, o que vai acontecer? Esse gráfico ele vai ficar assim, Ele vai crescendo, tá? Porque aqui a gente está falando de uma medida year to date, tá? Year to date significa acumulado, tá? Então, no meu acumulado, durante os anos, eu sei que a minha despesa ela vai se acumulando ano após ano, E aqui, depois que eu sou dono do bem, eu comprei, está comprado e pronto, Então, deixa eu voltar aqui. O que vai acontecer aqui? Olha só, quando eu tenho um gráfico aqui, Peraí, deixa eu voltar. Olha só. Deixa eu
colocar a cor azul aqui. Meu gráfico no CAPEX, né, é isso daqui. Essa diferença que nós temos aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é o que? É o meu custo de oportunidade. Significa que, ao invés de eu estar utilizando o dinheiro na operação da minha empresa, ou seja, no capital circulante líquido da minha empresa, no capital de giro da empresa, eu estou imobilizando esse dinheiro lá no meu imobilizado. Tá? Eu estou deixando como CAPEX um dinheiro que eu poderia estar usando no capital de giro da empresa. Isso daqui pode fazer falta no capital de giro. Tá? E como também, se o capital de giro estiver sobrando muito dinheiro, você pode imobilizar uma parte dele. E aqui a gente precisa definir para a empresa o que é melhor para ela. É melhor comprar o bem e ser dono da sede naquele momento, né? Porque aqui a gente tem uma questão de tempo. Tá? Pode ser que essa decisão de imobilizar tanto dinheiro não seja viável aqui, mas talvez ela seja interessante aqui no ano 4. Tá? Então essas decisões elas não são taxadas em pedra. Tá? São decisões que elas vão mudar de acordo com o tempo e não tem problema nenhum. Se a empresa está começando agora e não tem capital de giro, então é mais interessante ter o dinheiro, esse dinheiro aqui, por exemplo, no capital de giro do que imobilizado. Imagina se você está abrindo um negócio hoje, né, um pequeno negócio, vamos imaginar assim, e você vai comprar um imóvel para estabelecer a sua fábrica, ou vai comprar um imóvel para estabelecer a sua pizzaria ou o seu serviço, e você gasta comprando um imóvel e depois você não tem dinheiro para manter a operação da sua empresa. Né? Você imagina uma pizzaria, você precisa de matéria-prima, você precisa pagar o pizzaiolo que vai fazer a sua pizza, você precisa pagar a sua conta de água, a sua conta de energia elétrica, você precisa ter vários telefones, né, para atender, você precisa de sinal de internet, você precisa de várias coisas que são OPEX, né? E o seu dinheiro está ali, está parado em CAPEX. Então é extremamente importante você saber disso. Agora, você precisa saber qual é o melhor modelo de investimento da empresa naquele momento. Por quê? Porque esses modelos eles vão mudar de acordo com o tempo. E muitas vezes vai ser muito mais saudável para a empresa alugar, seja uma máquina, seja um imóvel, seja um veículo, do que de fato comprar e imobilizar o dinheiro e ficar sem o dinheiro, por exemplo, no capital circulante líquido, no capital de giro da empresa. E é claro, eu só estou trazendo alguns exemplos para provocar você, para você entender, falar, nossa, será que faz sentido isso? Claro que faz sentido. Em outros casos, faz sentido a empresa capitalizar, ser dona principalmente do CAPEX. E eu vou te dar um exemplo aqui. A indústria farmacêutica ela tem máquinas que ela não quer revelar, por exemplo, a tecnologia que ela está utilizando numa máquina para concorrentes ou para terceiros. Então, ela prefere ser dona do capital intelectual que tem ali. Então, quer dizer, não é só a máquina, não é só o CAPEX que está ali. Tem capital intelectual, tem capital protegido ali naquela máquina que ela não quer revelar para ninguém, tá bom? Tanto é que quando ela vai vender essa máquina, ela não vende a máquina, ela vai desmontar toda a máquina, vai triturar essa máquina e depois vai vender aí de qualquer outra forma aí num ferro velho, tá? Então é muito mais importante para a indústria farmacêutica ser dona, por exemplo, do maquinário dela do que de fato ela pedir para alguém construir e alugar essa máquina para ela. Isso é só um exemplo, existem vários outros exemplos, tá? E agora eu quero dar um exemplo real para vocês onde que o CAPEX ele é alocado dentro de um balanço de empresa. Quando você observar aqui, por exemplo, esse é o balanço da Apple, tá? Nós temos aqui a linha de imobilizado. Todo o CAPEX de empresa, ele vem aqui para essa linha de ativo não circulante. Por quê? Por que não circulante? Porque tudo aquilo que não vai vencer em um ano, que não vai ser liquidado em um ano, ele está no ativo não circulante, né? Assim também como o passivo não circulante, tá? Tudo isso aqui é CAPEX. E tudo aquilo que não é CAPEX, ele vai ser consumido mensalmente aqui, né? Como um serviço, tá? Ou anualmente, né? Que a gente está tratando no ano, mas entenda que isso daqui são 12 meses, né?
12 meses. Então, todo o serviço que você tem, por exemplo, sua mão de obra, pagamento de folha de pagamento, aluguéis ou qualquer outro gasto que você tenha que seja operacional e que não esteja diretamente relacionado com o capital da empresa, né, com essas compras mais massivas da empresa, ele vai cair aqui mensalmente no nosso orçamento, ele vai consumir o nosso caixa mensalmente. Mas a gente tem a vantagem de quê? De ter caixa para tocar a operação, no caso da gente não estar imobilizado, tá? Quanto mais dinheiro a gente tem no imobilizado, maior é o risco da empresa. Por quê? Porque aquele dinheiro não circula. Então você, como analista financeiro da empresa, você vai ajudar a empresa a identificar se o grau de imobilização da empresa é saudável para a empresa naquele momento. Muitas vezes é muito melhor para a empresa vender os imóveis do que ela tem do que ela ficar descontando, por exemplo, duplicata a receber de banco ou ficar tentando postergar prazo pagando juros para os fornecedores dela. Por quê? Porque se ela tem um capital de giro saudável, ela tem maior poder de barganha para negociar prazo com o fornecedor, para negociar prazo com o cliente e, evidentemente, a alavancagem dessa empresa vai ser menor. Se ficou alguma dúvida sobre CAPEX e OPEX, eu quero que você me deixe aqui no comentário. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Toda semana a gente está postando conteúdo novo aqui, como esse que você acabou de ver. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.